Acho que agora vai dar, bora lá. Vamos lá, pra cacaria. Vamos pras cacas. Ai, meu zóio, meu zóio, meu zóio. Eu cheguei lá, tava chovendo. Quando eu cheguei, quando eu adentrei-me, tava chovendo. E era um barrão só. Misericórdia, vai dar um treco em mim esse negócio aqui. Era um barrão só. E aí teve aquelas coisas, tudo, eu falar cacaria, coisa e tal. Aí começou a rotina, né? Bora lá. Reunião de manhã, café da manhã, às 6h30. Reunião às 7h30. A gente acordava às 6, 6h30 café da manhã, 7h30 reunião de literatura, né? A gente ia aprender sobre a doença e a respeito do tratamento. O ventilador tá no máximo, tá? Então tá balançando tudo. O celular tá balançando aqui, o véu tá balançando tudo. Eu não sei se eu sou uma odalisca ou se eu sou uma ninja. É isso aí. E aí eu cheguei no fim de semana, no sábado. Aí no domingo eu não lembro o que aconteceu. Eu sei que tava todo mundo aloprado em cima de mim, porque eu não tinha levado nada de droga. Se eu fui pra lá pra parar, gente, pelo amor do maracujá. E doida, porque eu tava chamando todo mundo de caca, porque lá era cacaria, né? Aí na segunda começava a reunião. Na reunião da manhã, né? Onde se aprendia. Na segunda-feira também se passava as tarefas. Fulano de tal vai cuidar de tal coisa, fulano de tal vai fazer tal coisa, fulano de tal vai fazer tal coisa. Eu cheguei lá, madama, né? Pensa, unhão, vermelhão, compridona, minhas unhas eram bem fatality, sabe? Só pintava de vermelho. Lá, ou você ia carpir, ou você ia cozinhar, ou você ia ficar na limpeza dos quartos ou do escritório, sei lá. Era braçal. E eu pedindo pra me pôr, pensando, meu Deus, me põe na cozinha, pelo amor do maracujá. Aí me colocaram na enxada. Adivinha? O pai de Estela, empresário, tinha indústria, fábrica de enxada. Ele doou trocentas enxadas. Eu falei pra ele, eu mandei uma carta pra ele que eu ia meter aquelas enxadas na cabeça dele. Ai, baralho. Ok. Eu usei uma daquelas enxadas, né? Um dia quebrou uma unha minha. Menino do céu, eu sentei e comecei a chorar. Eu chorava. E aí veio o menino lá, que eu vou falar, quase que eu falo o nome dele. O diretor, o que tá acontecendo? Eu falei, eu posso ir na manicure? A manicure não pode vir aqui? Ele falou, não. Aqui, se você quiser, você tem dinheiro na sua conta. Todo mundo tinha dinheiro na conta lá. Cada um tinha sua conta, né? Nem todo mundo tinha dinheiro na conta, mas eu tinha, né? Não tô falando isso porque eu sou gostosa, não. Quem punha dinheiro na minha conta era o pai da Estela. Aí
falou, você põe na sua lista de compras de quinzenal, a gente traz esmalte para você e as coisas que você precisa. No sábado você faz sua unha, né? No dia do descanso. Eu falei, eu tô pagando todos os meus pecados aqui. Aí ele falou para mim assim, falou assim, olha, aqui não é o céu, mas aqui, para quem quer, é a porta de saída do inferno. Eu falei, tem cortador de unha? Ele falou, tem. Vou buscar para você. Eu falei, tem uma lixa pelo menos para mim cortar e lixar? Ele falou, tem. Vou trazer para você. Foi lá e trouxe para mim. Eu cortei minhas unhas tudo no talo. Lixei, entreguei o cortador de unha. Ele não ficava nada cortando com a gente, nada. Porque eu tava mesmo, eu sabia que eu ia parar. Eu só precisava de uma oportunidade. Eu já tinha tentado uma vez, que uma semana, mas é outra história, depois eu conto. Aí, ali ele viu sangue nos olhos, ele falou assim, essa vai ser problema. Como diz o meu filho, a gente não tem problema, a gente tem problema. E ali ele falou, essa vai ser problema. Ele gostou de mim, só que derrubaram ele, porque é adicto, cara, adicto. Mesmo em recuperação, não perde. Tem uns que não... Se você não mudar a maneira de pensar, você não muda a maneira de agir, de sentir, entendeu? Você primeiro tem que mudar a maneira de pensar para você conseguir mudar a maneira de sentir. Aí você vai mudar a maneira de agir. Não adianta. Bora lá falar das outras coisas. Aí, cheio de bolhas na mão, calo, tal. Na outra semana me colocaram na cozinha. Glória a Deus, aleluia. Na cozinha eu me garanto, né? Aí me colocaram no almoço. Tinha fogão a gás e fogão a lenha. E para cozinhar eram 22 internas, mas tinha eu não lembro, mas tinha umas 6 ou 8 conselheiras e o diretor. E tinha que cozinhar para todo mundo comia a mesma comida. E tinha o horário certo. E aí vinha com o cardápio, olha, vai fazer isso daqui. Aí uma ficava no arroz e feijão, outro ficava na mistura e outro ficava na salada. Quem ficava na salada ficava também na louça. Tinha um ajudante, duas, na salada e na louça. E eu arrumava a mesa também, aqueles mesão, né? Tipo cadeião. Ai, meu pai do céu. Aí, no primeiro, eu fiquei na mistura. E colocaram, pra mim, eu não lembro o que foi, mas o que marcou foi a berinjela milanesa. Um dos males dos adictos é o perfeccionismo. Muito adicto é perfeccionista. E eu tinha esse. Até pouco tempo, se marcar até agora, em algumas coisas eu tenho esse problema. Agora não, porque agora eu não faço nada, eu sou perfeccionista e ficar na cama. Mas agora eu tô filmando aqui, eu tô me mirando lá, olhando aqui atrás, eu tô vendo se eu tô dentro do esquadro, se eu tô certinho, se eu tô mais torta pra lá, mais torta pra cá, é uma bosta. Aí, pra fritura, era no fogão a lenha. Pra 30 pessoas, e não fazia pra faltar, fazia pra sobrar. Né? Tinha janta, se sobrasse, dava um jeito de comer na janta. Aí sabe aquelas frigideironas assim, de ferro?
bodega. E eu tô lá. Só que lá, na lenha, eu tô viajando, né? Esperando para dourar de um lado, para virar para dourar do outro lado. Só que esquenta e lá você não dá para você abaixar o fogo. Você tem que manusear a lenha para controlar a altura do fogo, o volume de fogo. Quando eu vi que estava tostando demais, que ia ficar muito desproporcional um lado do outro, que não dava para abaixar o fogo rápido, o que eu fiz? Meti a mão no cabo da frigideirona de ferro e puxei. Eu deixei minhas digitais, tudo ali, tudo grudou, ficou minha pele. E eu tive que terminar o rango. Eu enrolei um pano ali e terminei o rango. Porque a mesma temperatura da panela estava no cabo. Doido. Mas ficou perfeito. Mas eu tomei uma carcada louca por causa disso. Porque eu tinha que trabalhar esse negócio, esse lance do perfeccionismo. Porque a gente tá lá pra isso, pra se... cavalo. Pra se consertar, né? E eu falei, não, mas tinha que ficar legal, tinha que ficar perfeito. Não, você não tem que ser perfeita. Aí se você não for perfeita, se você der um... Aí você vai pra boca, vai se anestesiar. Cara, tem muita coisa. Tava lembrando de tanta coisa. Dos sonhos que eu tive que aconteceu, que eu avisei lá, eu teve uma vez que eu sei que 2 meninas iam fugir. Mas eu jamais imaginei que seria as 2. E eu sabia até o quarto, de qual... Tinha 2 quartos, o amarelo e o azul. Eu sabia até de qual quarto seria quem ia fugir. De qual quarto as meninas iam fugir. E eu comentei com uma conselheira que era amiga sim, né? Colega. Falar nisso, toca o sininho da avó. Pra avó. Eu lembro do meu filho falando, toca o sininho. E falei, olha, fique esperto, porque vai fugir 2. E tinha acabado de entrar 2 garotas de menor. A gente tava no meio do nada, a gente tava no meio do mato. Ali tinha, né, piauzada, sabe? Cara, depois eu conto. O bagulho foi louco. Foi dessa vez que derrubaram o primeiro, né, que me deu o cortador de unha, assumiu o outro, aquele nojento, que eu na reunião ali, eu meti a boca, né, e falei assim, olha, você tá falando, porque falou assim, fugiu, quer ir pra boca, que vá. Falei, porque tá falando isso, porque não é sua filha. Se fosse sua filha, eu queria ver se... Olha como você tá falando. Eu falei assim, eu estou falando como uma mãe. Depois eu conto, que já vai dar 15 minutos. Amo vocês, tudinho. Primo, princesas, tudinho vocês, eu amo tudinho. Meus dedinhos, meus filhinhos, meus sobrinhos, meus tudinho. Beijo!